Boa noite a todos, bem-vindos a mais um semestre do nosso curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações. E o objetivo desta apresentação é apresentar para vocês como está, então, a nossa grade do curso. Quais são as disciplinas que estão disponíveis, o que vocês conseguem cursar esse semestre, né? E quais são as opções, basicamente. Bom, então, com relação às datas importantes para a matrícula, nós teremos o início do requerimento de matrícula a partir de amanhã, 28/7, às 9 da manhã, e ele vai até o dia 31/7, né, que seria basicamente a segunda-feira, às 18 horas. Então, não deixem para a última hora, porque a partir das 18 do dia 31/7 você não consegue fazer, né? Todos os estudantes veteranos, eles vão ter que fazer essa matrícula, tá? E basicamente requerer a matrícula em disciplinas do curso, tá? Um estudante veterano é qualquer estudante que já cursou até o final ao menos uma disciplina, seja com aprovação ou reprovação. Então, se você é um estudante, por exemplo, que entrou na segunda chamada lá do SISU e acabou cancelando, interrompendo todas as disciplinas de acordo com como funcionou o semestre passado para conseguir começar do zero agora esse semestre, você vai ser considerado um estudante calouro, né? Já todos os demais estudantes que cursaram ao menos uma disciplina, tiveram aprovação ou reprovação, já são considerados veteranos e precisam fazer o requerimento de matrícula, tá? Após o requerimento de matrícula, pode ser que alguma disciplina que você não conseguiu vaga, então você foi lá, se inscreveu e não conseguiu vaga naquela disciplina. Pode ser que isso ocorra com você. Então você tem que verificar se você conseguiu ou não vaga no dia 3 de agosto, nas disciplinas em que você solicitou. E caso você não tenha conseguido vaga em ao menos uma disciplina, você poderá alterar todas as disciplinas em qual você solicitou. Então, se em qualquer disciplina que você solicitou vaga você não conseguiu, você vai ter o direito de mudar no dia 3 de agosto todas as disciplinas que você solicitou vaga, tá? Para tentar adequar melhor a sua grade. Depois dessa fase de ajuste, os alunos terão então a inclusão. A inclusão basicamente significa a inclusão de disciplinas de outros cursos. Então pode ser que alguma disciplina que às vezes pode até estar na nossa matriz, só que ela, dependendo da configuração do sistema, ela não aparece para vocês, porque seria uma turma de outro curso. Então na fase de inclusão, turmas adicionais irão aparecer para vocês, tentarem conseguir vagas em turmas de outros cursos, mesmo que às vezes essas disciplinas estão na matriz do nosso curso, mas por uma questão de sistema, elas não apareceram na fase de requerimento de matrícula, tá? Então, sempre vale a pena dar uma olhadinha na fase de inclusão, se tem alguma disciplina a mais que você gostaria de aparecer e que se tornou disponível para vocês. Tudo bem? As disciplinas que irão aparecer na fase de inclusão, elas poderão ser nas sextas-feiras, de tarde, de manhã, em qualquer outros horários, porque elas não são nativas do sistema. Isso pode ser válido para algumas disciplinas lá no requerimento de matrícula, que o sistema entende que é uma disciplina de Sistel por uma questão de configuração do sistema mesmo, mas as disciplinas nativas de Sistel a gente mantém aquela configuração de noite e sexta-feiras EADs, tá? Matrículas intercampus seriam disciplinas, principalmente EAD de outros campos, né? Seria no dia 7 de agosto, e o início das aulas vai ocorrer, então, no dia 9 de agosto, para todos os estudantes, veteranos e calouros. Bom, a grade Sistel, ela, para 2023/2, ela já está disponível para consulta, tá? Deixa eu tentar abrir ela aqui para vocês. Só um segundinho. Vamos dar uma analisada, então, nessa planilha, né? Nós temos aqui embaixo todos os períodos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, turmas especiais e turmas de outros cursos que podem ser manhã, tarde ou noite, né? Primeiro período, para a maior parte de vocês isso pouco interessa, porque basicamente o primeiro período muitos de vocês já passaram, às vezes não tem nenhuma disciplina que vocês estão com dependência lá, né? Mas pode acontecer de você, por algum motivo, não fez, cancelou ou reprovou em alguma disciplina de primeiro período, e você vai utilizar, então, as informações contidas aqui para tentar fazer a sua escolha, tá? Essas informações eu peguei do sistema acadêmico agora no início dessa semana. Ela não necessariamente é a última versão, tá? No início da semana era, pode ser que no momento da matrícula tenha alguma pequena alteração de sala, de professor, que pode ainda ocorrer, tá?
Então, sempre quando você quiser ter certeza sobre a sala, por exemplo, de uma disciplina, não olhe nessa planilha, olha lá no portal do aluno assim que você tiver matriculado, ou assim como você tiver a opção, por exemplo, de se matricular na disciplina. Por enquanto vocês não têm essa informação ainda, essa planilha é a única referência que vocês têm, né? A partir de amanhã vocês vão conseguir ver isso no portal do aluno. Então, algumas informações importantes, nós temos aqui, por exemplo, a disciplina de Kleber, disciplina de redes. É uma disciplina que é pré-requisito para várias disciplinas do curso. Então, se você ainda não conseguiu concluir essa disciplina por algum motivo, reprovou ou mesmo cancelou a disciplina, nós teremos essa turma base aqui do Kleber. Nós teremos turmas especiais do Kleber aqui ó, na quarta-feira, tá? De redes. E nós temos também, se vocês abrirem aqui turmas de outros cursos, se vocês pesquisarem por redes, vocês vão ver que nós temos outras turmas. Todas elas são, o Kleber de fato está com uma carga bem elevada, né? Mas vocês vão ver que nós temos outras turmas. Estas outras turmas... Prof, posso interromper? Pode falar. Desculpa, eu não sei se está aparecendo assim para todos, mas a tela que você está compartilhando da planilha não está aparecendo nada, assim, não dá para ver você mexendo, tá? Tá na tela do primeiro período ali ainda. Tá, deixa eu tentar fazer uma coisa. Então vamos lá. Agora foi? Agora você mudou. Uhum. Ok, perfeito. Então, que bom que você avisou, obrigado. Então vamos lá. Então, se vocês forem lá em turmas de outros cursos, pesquisarem por redes, vocês vão ver que nós temos lá, vou aumentar um pouquinho. Vamos ver que nós temos lá várias outras turmas em outros horários. Então, no caso aqui, nós temos aqui, ó, tarde. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho, para deixar isso mais claro para quem ainda não conhece essa nomenclatura. Ó, aqui está escrito, por exemplo, que trata-se de uma disciplina 2T3, significa segunda-feira, no terceiro horário da tarde. Se T significa tarde. Na CQ 204 e 2T4 na CQ 204, 2T5 na CQ 204. É isso que significa cada uma dessas informações. Da mesma forma que na planilha do primeiro período. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos que a disciplina de redes, no caso dessa turma específica, a turma N11, vai estar no N1, ó, N1 da terça-feira, então a correspondência disso seria 3N1, 3N2 e 3N3, tá vendo? É assim que funciona a nomenclatura, tá? Bom, voltando então para o primeiro período, vamos lá. Então, legal. Se você precisa de alguma coisa, você tem aqui no primeiro período que você deixou para trás. Nas sextas-feiras, como de costume, nós temos as disciplinas EAD. As disciplinas EAD, por exemplo, para o primeiro período, nós temos uma disciplina 100% EAD, chamada de Introdução a Sistemas de Telecomunicações, que seriam associadas, que a gente coloca assim, um tempo reservado para aquela disciplina, dos 3 primeiros horários da sexta-feira, tá? E um tempo que você teria que ter a mais de trabalho para a disciplina de introduções a sistemas de introduções a práticas de eletrônica com microcontroladores modernos. Então, essa disciplina que você tem aqui presencial, você vai ter que dedicar um tempinho a mais. Nesse caso aqui dessa disciplina, provavelmente o professor Nelson não vai querer que seja nada assim na sexta, mas um tempo a mais na semana para executar o conteúdo dela. Isso significa que, na prática, a carga total dessa disciplina ela é superior a simplesmente 3 horas aula por semana. É isso que significa. Entra um comentário muito importante que eu já vou falar quando eu mostrar a apresentação novamente, que é o seguinte. As disciplinas EAD dentro do nosso curso, nós tivemos alguns feedbacks dos alunos, né, inclusive alguns alunos que estão aqui, e depois de uma conversa com os professores, nós achamos que seria pertinente que as disciplinas EADs, no início de cada semestre, tivesse pelo menos um encontro presencial para a conversa com os alunos. Isso para alinhar o que os alunos esperam da disciplina, o que o professor espera dos alunos, e para que haja uma melhor sintonia entre os dois, tá? Esses encontros presenciais, pelas normas recentes, nós vamos ter que ter, dentro das disciplinas EADs, no mínimo 60% de nota em avaliações presenciais. Pode ser um trabalho, pode ser uma apresentação, pode ser uma prova, pode ser conforme o professor da disciplina colocar em seu planejamento, tá?
Então, nesses encontros presenciais, eles também serão utilizados para executar, então, essas avaliações. Então, essas disciplinas, por exemplo, que estão na sexta-feira, no caso, especificamente, por exemplo, do primeiro semestre, de introduções a sistemas de telecomunicações, ela é uma disciplina ED, ok? Mas, por uma questão de norma interna, de atualização de norma interna, nós temos que ter pelo menos 60% de nota da disciplina em algum tipo de avaliação presencial. E a gente vai aproveitar essas avaliações presenciais até para tentar deixar o aluno mais próximo do professor fazendo alguma coisa no início do semestre, de algum tipo de encontro dependendo da disciplina, se depende do professor, mas algum tipo de encontro de introdução mesmo, né, ao conteúdo. Então é importante que vocês não faltem aos encontros presenciais que os professores marcarem para as disciplinas, tá? A partir do segundo semestre, eu coloquei algumas coisas a mais aqui que nós não tínhamos no semestre anterior. Por exemplo, foi adicionado, por exemplo, uma forma de legenda, né, através das cores, do que são as disciplinas que são obrigatórias, disciplinas que são optativas profissionalizantes, disciplinas que são optativas de humanidades, né, e disciplinas extensionistas e disciplinas 100% EAD. Então, por exemplo, arquitetura e organização de computadores, embora eu tenha colocado para vocês aqui organizadinho numa tabela, como sendo um espacinho para ela dentro do segundo período, ela não é uma disciplina obrigatória. Você não precisa obrigatoriamente fazer ela. Se você não quiser fazer ela, quiser tentar buscar algum outro caminho para fazer outras disciplinas optativas profissionalizantes para suprir a carga horária que você vai precisar para a conclusão do curso, você pode, sem problema algum. Da mesma forma, Linux básico. Embora ambas as disciplinas, tanto arquitetura como Linux básico, sejam extremamente importantes hoje em dia, né? Mas você pode escolher por não fazer, tá? Porque ela é uma disciplina optativa, tá? Lembrando que nós temos aqueles critérios do número de horas de optativas que você tem que cumprir. Eu já abro isso lá na planilha para ficar bonitinho, tá? Novamente, na sexta-feira, nós temos as disciplinas EAD e algum conteúdo de horas associado às disciplinas que são presenciais, mas que tem uma carga a mais nela. Nesse caso específico, para o segundo semestre, nós temos duas disciplinas EAD, certo? Que nós temos um espacinho reservado para elas. Não significa que obrigatoriamente o professor vai marcar encontros, no caso, presenciais, para avaliar a prova, por exemplo, conforme eu falei dos 60%, ou que ele vai marcar encontros síncronos online. Não significa isso. Significa que quando ele for marcar alguma coisa, ele vai buscar com a turma marcar nos horários colocados nessa planilha. De maneira que os alunos já tenham aquela expectativa de que se for acontecer alguma coisa, deve acontecer naquele horário. Tudo bem? Algum encontro síncrono, que daí não tem online, que daí não tem presença, ou alguma atividade presencial, potencialmente, dependendo do que o professor decidir, valendo nota. Tá? Terceiro período, nós temos algumas observações importantes aqui, principalmente no que tange às disciplinas extensionistas. A maior parte de vocês já conhece bem que vocês precisam concluir 285 horas de carga extensionista. Né? Para o terceiro período, nós temos um encaixe aqui que ficaria razoável de uma disciplina Conceitos Ambientados Aplicados às TICs, que é da Simone Crossetti, voltada para manutenção de jardinetes, né? Então ela busca que os alunos ajudem a cuidar de jardinetes ao redor da cidade, né? E ela já é uma disciplina de humanidades, então se você cursar essa disciplina, você mata lá as 90 horas de humanidades, que é necessário ter 90 horas optativas de humanidades, e você já mata 90 horas das 285 de extensionistas, né? De humanidades e extensionistas. Você mata as duas coisas de uma vez só, por isso que ela é uma disciplina tão interessante. E nós temos também, no horário logo em seguida, Linux avançado. Só que reparem que se chama Linux avançado. Então, de maneira intuitiva e de maneira que é o correto, né? Ela tem como pré-requisito Linux básico. Se você quiser fazer Linux avançado, você vai ter que fazer Linux básico, não vai ter jeito, tá? Então, essa seria uma opção de configuração que você teria, então,
as 2 disciplinas extensionistas num dado semestre. Eu confesso que 2 disciplinas extensionistas num dado semestre talvez seja o limite de disciplinas extensionistas que a gente poderia propor, porque 2 disciplinas extensionistas significa que você vai ter uma carga de horas que você vai ter que estar fazendo cuidando dos jardinetes, conforme conceitos ambientais, por exemplo, e uma carga de horas que você vai estar auxiliando, então, nas atividades propostas pelo professor Talal associados ao Linux avançado. Por exemplo, provavelmente algum tipo de manutenção de algum repositório GitHub ou alguma coisa assim, tá? Ou alguma manutenção com a comunidade. Tem que realmente ver o que ele vai propor de atividades extensionistas para a disciplina, tá? Além disso, nós temos aqui na quinta-feira horários associados à introdução ao banco de dados. Novamente, essa aqui é uma disciplina optativa, assim como conceitos e Linux avançado. Se você quiser tentar seguir outro caminho, você pode tentar seguir outro caminho, tá? Volto a dizer, introdução ao banco de dados é um tema extremamente importante, tá? Então, eu considero algo extremamente relevante para a maior parte dos profissionais, mas é um critério de vocês para cursar ou não a disciplina. Na sexta-feira seria, então, o horário reservado para as atividades EAD, tá? No caso, nós temos aqui a noção de estatística, que é do professor Gortan, e nós temos um horário a mais de comunicações sem fio. Se vocês repararem em comunicações sem fio, ela é uma disciplina presencial. Só que ela tem uma carga a mais do que daquele 2 dias por semana, que está, então, associada na sexta-feira. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa carga a mais quando eu voltar para os slides, mas é só para vocês entenderem que essa disciplina aqui é, de fato, uma disciplina, enquanto isso aqui é um complemento de carga horária para essa disciplina aqui de comunicações digitais, que é presencial, tá? Nós tivemos algumas reclamações de alunos com relação às disciplinas Smart, tá? Smart Challenges, e principalmente Smart Challenges, mas Smart Forces um pouquinho também. Mas, conversando com os professores, eles prometeram melhorar, né, os aspectos defeituosos da disciplina, e ela continua sendo uma disciplina bastante relevante para a universidade, tá? Então, se você cursar essa disciplina de Smart Projects e cursar as 2 disciplinas propostas para o terceiro semestre, você já mata toda a carga extensionista do curso, tá? Não é a única opção. Quem quiser, em vez de cursar Smart Projects, ou em vez de cursar Linux avançado, tá? Cursar uma outra opção para esse mesmo horário aqui da segunda-feira, N1 e N2, que está aqui em turmas especiais, tá? Que seria basicamente trabalhos de artesanato tecnológico, pode, tá? Essa disciplina foi colocada agora esse semestre, ela é destinada aos alunos que já estão no 5º período, tá? Então ela tem um limitador lá de 5º período, mas ela é um tanto parecida com Smart Projects, então ela se parece com a disciplina Smart Projects, porém ela é mais voltada para a execução do projeto em conjunto com o coordenador, sem objetivo, ou com o professor da disciplina, sem o objetivo de produção de um produto que necessariamente seria vendido ou comercializado ou alguma coisa do gênero, mas voltado para o desenvolvimento de trabalhos envolvendo software ou hardware, inclusive conteúdos digitais, se for o caso, de maneira que todo o processo de desenvolvimento seja disponibilizado para a comunidade. Então, se você fizer algum produto, algum protótipo de algum tipo de produto, algum software, algum auxílio a algum software, por exemplo, no GitHub, que já está em desenvolvimento e é livre, todos esses conteúdos estariam alinhados à disciplina, tá? Então, ela se parece com o Smart Projects, parece. Só que o professor, ele fica como um dos responsáveis pelas atividades dos alunos, de maneira que o professor vai acompanhando o que cada um dos alunos vai fazendo, e ele não tem objetivo pensando no comercial, vou fazer uma startup. Não, é o objetivo de fazer coisas que ajudem a comunidade, tá? Então essa seria... daí abre uma imensa gama de possibilidades, né? Só que é um pouco menos engessado aqui de Smart Projects. Ainda assim, apesar da reclamação de muitos alunos das disciplinas Smart, o curso de Sistel passou de 3 ou 4 formandos por semestre para 17 formandos por semestre. Então, foi um grande salto. Ou talvez esse número 17 não se mantenha, talvez a gente caia para uns 10, 12 na média, mas para quem estava com 3 ou 4, o curso já já fez uma bela evolução. Então, apesar dos pesares, as disciplinas Smart tiveram um papel excelente na formação desses alunos, então elas, apesar dos problemas, elas acabaram sendo bastante úteis.
E eu recomendo fortemente, pessoal, para quem tem qualquer tipo de afinidade com programação, a matricular-se em programação avançada, tá? Ela vai ter como pré-requisito programação básica, então ela vai ter como pré-requisito cadê? Programação de computador, né? Só que ela vai abordar, se eu não me engano, em programação avançada, se eu não me engano, é orientação a objetos. Precisa verificar na ementa da disciplina, mas se eu não me engano, é orientação a objetos. Eu recomendo fortemente a matrícula nessa disciplina, tá, pessoal? Eu sei que ela é optativa, né, mas eu recomendo fortemente. No quinto semestre, nós temos aqui mais algumas disciplinas obrigatórias e optativas, né? Lembrando que quando, por exemplo, nós temos essa configuração aqui, significa que nesse campo nós temos Laboratório de Integração de Redes de Serviço, com o professor Joilson, que é uma disciplina obrigatória, e também, no mesmo horário, Big Data e aplicações, tá? Sexto período é reservado para conclusão das atividades que vocês ainda não conseguiram concluir, né? Esperando, então, terminar o curso em 6 períodos. E turmas especiais. Nós temos algumas turmas, então, por exemplo, Smart Channels. Smart Channels nem coloquei aqui na planilha, né? Mas ela é uma opção de disciplina extensionista. E ela vai estar disponível se vocês quiserem cursar. Tudo bem? Há trabalhos de artesanato tecnológico. Também. Virtualização. Também. Uma disciplina na quarta-feira que vocês podem cursar. Para quem não fez ainda comunicação oral escrita. Também. Redes. Para quem acabou reprovando em redes. Precisa de cursar. Também está aqui. Tá? Além disso, nós temos turmas de outros departamentos. Turmas de outros departamentos significa o seguinte: turmas que estão, de alguma maneira, no PPC de Sistel, mas que não são turmas N11, ou N12, ou E01. São turmas de outros cursos. Então, algumas dessas turmas não vão aparecer na parte... Pode ser que algumas apareçam, mas boa parte delas não vai aparecer na parte de requerimentos, só vai aparecer na parte de inclusão. Dentro das turmas de outros departamentos, nós temos, por exemplo, duas opções de optativas de humanidades extensionistas. Práticas musical 1 e 2. Tem um nome completo aqui, né? Cada uma com 60 horas, né? Então já é uma disciplina para quem gosta de instrumentos musicais, já é uma disciplina interessante para você cursar, buscando preencher, então, a carga extensionista. Se vocês repararem o horário dela, olha só, ó, 3T4 significa terça-feira, tarde, quarto horário. 3T5, 6T4 significa sexta-feira, tarde, quarto horário. Sexta-feira, tarde, quinto horário. Tá vendo? Então ela não bate com nenhuma disciplina sistel. Você conseguiria adiantar parte da carga extensionista cursando elas, caso você goste, por exemplo, desse enfoque. Introdução ao banco de dados. Além do horário que a gente colocou lá, naquelas planilhas, eu tenho outras turmas, que vocês podem tentar conseguir vaga também. E que não são de noite. São manhã e tarde, por exemplo. Vocês podem tentar conseguir vaga. Sistemas inteligentes. Esse aqui é um assunto interessante. Se vocês abrirem na planilha, assim que eu voltar para a planilha eu mostro. Mas vocês vão reparar que nós já tivemos um adendo às disciplinas Sistel. Nós adicionamos várias disciplinas AT de sistemas inteligentes. Todas as disciplinas adicionadas são no curso de engenharia da computação, tá? Então, são disciplinas que vieram de lá. E a porta de entrada para essas disciplinas que foram adicionadas é a disciplina de sistemas inteligentes. Então, caso você queira seguir um enfoque mais voltado para a inteligência artificial, o primeiro passo é você buscar cursar essa disciplina, então, de sistemas inteligentes, tá? Que já está lá na grade do curso, já vai contar como optativa profissionalizante, tá? Então, já vai contar. É a porta de entrada, você começa por ela, tá? Ciência de redes. Também, ciência de redes, se eu não me engano, ela tem como pré-requisito sistemas inteligentes. Então, vocês ainda não conseguiriam cursar, só o semestre que vem para quem fizer sistemas inteligentes, né? Algoritmos de programação, outras opções de algoritmos de programação. Eu não consegui fazer de noite, eu preciso fazer ela. Tem outras opções, né? Introdução à automação industrial. Essa disciplina, se quem quiser fazer essa disciplina, vocês vão reparar que ela vai aparecer como enriquecimento curricular. Só que já foi aprovado no adendo desse STEL a inclusão de introdução à automação, que vai ter equivalência para a introdução à tecnologia da automação. Então, se você cursar essa disciplina, você vai ter a equivalência para a disciplina de introdução à automação. Então, você já consegue matar alguma quantidade de horas. E se vocês repararem, ela tem outros horários na sexta.
Então, já é uma opção para quem, eu não quero, ou eu acho que eu consigo compor, conversar com o professor e tentar. Ok, já está para você colocar na sexta-feira, aí você vai ter que vir na universidade na sexta. Não é uma turma de sistema, é uma turma de outro curso, tá? Vai contar como optativa profissionalizante. E assim por diante, tá, pessoal? Tem várias opções aqui, tá? Bom, depois de apresentar todo esse conjunto, né? Vamos voltar para a apresentação. Bom, vamos lá então. Quase todas as disciplinas obrigatórias de STEL são presenciais, com exceção de 6 disciplinas EADs, né, que são as 6 lá que a gente viu ao longo da grade. Ainda assim, pessoal, essa é uma característica do curso, tá? Quase todas as disciplinas têm uma carga horária associada às atividades em casa. Para quem ouviu falando isso, ele está pensando, o professor está falando da sexta-feira, das disciplinas que não são EAD e tem carga na sexta-feira. Não estou falando disso. Eu estou falando que quase todas as disciplinas têm uma porcentagem, 20, 15, 25% de atividades que são para você fazer em casa. Em casa e em outros horários mesmo, sábado, domingo, o horário que você tiver para fazer. Quase todas as disciplinas têm essa carga. Tá? Algumas disciplinas presenciais, daí sim, são aquelas presenciais que eu mostrei para vocês, que tem uma carguinha a mais na sexta, é uma representação, né? O professor não vai marcar nada lá, mas é uma representação, ela tem uma carga extra, mais do que 25% de atividades em casa. Por isso que está alocado daquela forma, para que fique claro para vocês que tem um trabalho a mais, além desse mínimo necessário para que a disciplina desenvolva, de todas as disciplinas tem praticamente, essas disciplinas têm uma carga ainda mais, ela é presencial, mas tem uma carga ainda mais de atividades que vocês vão ter que fazer em casa, exigindo um esforço um pouco maior fora de sala de aula, tá? Para todas as disciplinas oferecidas pelo curso, o horário das sexta-feiras é reservado para essas atividades, então, EAD e atividades em casa, conforme eu já falei várias vezes, né? Tá. Comentei com vocês. Atendendo a pedido dos alunos e dos professores, já fez o comentário, eu quero reforçar, as disciplinas EADs terão dois encontrozinhos no início do semestre para que os alunos conheçam os professores e vice-versa, tá? Então vai ter lá, os professores, vai começar o semestre, o professor vai falar, pessoal, nós vamos marcar a disciplina EAD, eles vão estar respeitando aquela tabelinha que eu mandei para vocês, né? Para vocês conversarem. Possivelmente o professor vai colocar alguma avaliaçãozinha, nem que seja só uma avaliação de interação, eles podem fazer isso. Uma avaliação de interação mesmo, né? Que os alunos precisam participar para ganhar a nota, então, né? Então, vai alinhar para que todos se conheçam, né? E a gente não tem essa distância entre aluno e professor nas disciplinas EAD. Lembrando que todas as disciplinas EAD vai ter que ter pelo menos 60% de nota presencial, tá? Então, isso é algo que os professores vão seguir a partir desse semestre. Como escolher o curso? Como montar a sua grade? Priorize disciplinas obrigatórias. Porque essas você vai ter que cursar, não vai ter jeito, você não vai ter como fugir. Tá? Então, prioriza montar pensando nas obrigatórias. Conseguiu montar pensando nas obrigatórias? Daí você pensa nas extensionistas, né? Buscando não colocar mais do que 2 disciplinas extensionistas. 2 eu já fico meio pesado, o terceiro tá com uma sugestão de 2, mas é que as 2 disciplinas têm um enfoque um pouco mais mão na massa, não tanto estudo, mas mesmo assim. Então, priorize colocar, então, disciplinas, depois das presenciais, colocar para extensionistas. Terminou todas as extensionistas, as 285 horas de disciplinas extensionistas, daí você vai ter que verificar se falta hora em optativas profissionalizantes e se você cursou, né, aquelas 90 horas de optativas de humanidades. Lembrando que a disciplina da semana como 7 já conta como optativa de humanidades e já conta também 90 horas extensionistas. Então, se você cursar aquela disciplina da COSET, você já mata os dois. Faltando, então, completar as 750 horas de disciplinas profissionalizantes. Tá? Eu coloco também, verifique a matriz do curso, depois vocês cliquem nesse link, tá? Ele mostra a matriz bonitinha do curso com todas as disciplinas, tá? No site. Aqui nós temos a lista de disciplinas obrigatórias apenas, tá? Do curso. Nós temos as trilhas, conforme já foi apresentado, trilha em computação, né? A trilha de eletrônica para a comunicação, lembrando, a trilha de eletrônica para a comunicação, ela é toda cursada na engenharia eletrônica. O que significa isso? Significa que ela tem uma carga matemática maior. Tá? Então, se você quiser seguir esse caminho, pode, sem problemas. Pode ser que você tenha aula de tarde,
pode acontecer, tá? E ela é toda cursada na engenharia eletrônica. Tá? Optativas de sistemas inteligentes, além dessas 3 disciplinas de sistemas inteligentes que estão colocadas, foram adicionadas, deixa eu ver se ele está aqui embaixo, ó, várias disciplinas de engenharia de computação. E a porta de entrada para elas é a primeira, sistemas inteligentes. Tá? Então, é a primeira aqui que vocês teriam que buscar cursar para conseguir, então, seguir e fazer outras disciplinas desta trilha de sistemas inteligentes, ela é mais focada para a inteligência artificial. Né? E nós temos também a trilha de optativas em sistemas operacionais. Né? Se vocês seguirem aquilo que eu coloquei para vocês, na verdade, vocês vão acabar fazendo a trilha de sistemas operacionais, né, naturalmente. Para você fazer Linux básico e Linux avançado. Em defesa dessa trilha, pessoal, Linux é algo extremamente presente, tanto na manutenção, na gerência, de criação de sistemas, quanto no desenvolvimento, tá? Então, Linux é extremamente importante para a formação de qualquer profissional na área de desenvolvimento, tá? De tecnológica, na verdade, né? Mas enfim. Então, um resumo das optativas isoladas, lembrando que além das trilhas nós temos as optativas isoladas, né? E daí nós temos também como optativa isolada aquela trabalho de artesanato tecnológico, que é extensionista, né? Também tem as 105 horas extensionistas. Né? Essa disciplina de trabalho de artesanato tecnológico, pessoal, diferente da disciplina de Smart Projects, exige que o aluno vá nas 2 aulas que tem na semana, tá? Então, segunda-feira, os 2 primeiros da noite da segunda-feira, é necessário que o aluno esteja presente em pelo menos 75% das aulas para que ele tenha um bom aproveitamento e uma aprovação na disciplina. Tá? Diferente das Smarts, que boa parte dos encontros é online, né? Então tem essa diferença. Bom, lembrando, o que a gente precisa para completar o curso? 2.400 horas em unidades curriculares. Isso é uma exigência do MEC. Tá? Tem que ter 2.400 horas em unidades curriculares. Destas horas, 750 horas têm que ser em optativas profissionalizantes. Tá? Sendo que você vai ter que cumprir 90 horas em 2 trilhas mais isoladas. Isoladas você acaba fazendo por tabela, tá, pessoal? Qualquer disciplina que você fizer extensionista, se você fizer Smart, você pega 90 horas. Se você fizer o trabalho de tecnologia que faz, você pega 90 horas também. Então, você acaba pegando os isolados por tabela. Mas você precisa também cumprir pelo menos 2 trilhas com 90 horas cada. Quase todo semestre, todo mês, os alunos me perguntam, professor, não está computando as horas que eu estou cursando nas optativas profissionalizantes. Está contando só 90, 90, 90. Não está computando, está contando 270, não está contando 750. Por quê? Porque é o seguinte, o sistema só mostra a carga de 750 quando você completar todos os quesitos. Então, completar 750 com 2 trilhas 90 cada, mais isoladas, ou 3 trilhas 90 cada. Quando você completar esses quesitos, daí ele vai mostrar 750. Não precisa se preocupar, tá? Todo mês os alunos me mandam essa pergunta e esta é a resposta. Não precisa se preocupar, ele vai contar, tudo bem? 90 horas de optativas na área de humanidades, como eu falei, a disciplina da semana CrossSat já fecha isso e de tabela também já fecha parte das horas extensionistas. Né? Além disso, nós temos 360 horas de estágio para a conclusão do curso, é considerada uma disciplina, quer dizer, ela é considerada uma disciplina? Mas ela não conta dentro dos 1.400, tá? Então, se vocês olharem lá no MEC, qual que é a carga do curso, o MEC vai dizer 2.760 horas, porque são 2.400 em unidades curriculares e 360 horas na disciplina de estágio. Tá? Então, é isso. Dentro das 2.400 horas, sugere-se que você curse 285 horas em disciplinas extensionistas. Porque daí você já mata as horas optativas que você precisa fazer e as extensionistas, como cursando as disciplinas, então, extensionistas que eu coloquei lá na tabela. Tem algumas outras que vão surgindo, algumas podem ser ofertadas um semestre sem, outro não, e assim por diante. Né? Bom, com relação à sugestão, então, de disciplinas. As Smart Projects, eu sei que alguns alunos tiveram experiências ruins com a Smart, mas foi principalmente com Smart Challenges, em que os professores foram bem rigorosos na cobrança do que foi feito, tá? Mas eu continuo sugerindo pelo menos Smart Projects. Eu acho bacana Smart Projects e os alunos do CITEL tiveram boas aprovações, o que gerou, inclusive, parte dos formandos foi por conta das Smarts. Tá? Então, eu continuo sugerindo as Smart Projects, é uma disciplina interessante, já tem 120 horas, que conta tanto como optativo profissionalizante como extensionista. Né?
Smart Challenge, eu só sugeriria para alguém que quer um desafio um pouco maior mesmo, já tenha preferencialmente cursado Smart Projects. Se eu sentir que os alunos, de fato, os professores exigiram bastante Smart Challenge, então, talvez só se vocês, de fato, estão a fim de produzir um produto que tem um desenvolvimento tecnológico um pouquinho mais elevado, como eu coloquei aqui, né, Technology Readiness Level, né, então, um nível tecnológico de desenvolvimento um pouco mais elevado. Eu sugiro o Linux avançado, lembrando que você vai ter que fazer o Linux básico para conseguir fazer o Linux avançado. E assim, se você tiver, talvez, o que eu sugeriria é fazer o avançado, eu acho interessante, mas você precisa fazer 3 delas. Então você poderia pegar, por exemplo, eu falo 3 delas, né? Uma de humanidade, mas desse conjunto, então, 2 delas, né? Desse conjunto desse slide, 2, e desse daqui mais uma, tá? Vamos lá, de profissionalizante, eu sugeriria, por exemplo, vocês colocarem trabalho de artesanato tecnológico Linux, ou Linux Smart Projects, ou Smart Projects e trabalhos de artesanato tecnológico, enfim, veja a composição que melhor se encaixa para vocês, tá? Então, a sugestão que eu tenho é 2 profissionalizantes, optativas profissionalizantes de extensionistas, né? E uma de humanidades, né? Então, optativa de humanidades extensionista. No caso, o que a gente tem para esse semestre é o conceitos ambientais, que fica mais encaixadinho, bonitinho, mas, para quem quiser, a prática musical é uma opção. Lembrando que ela só tem 60 horas, né? E você precisa de 90. Então, se você quiser fazer prática musical, você vai ter que fazer as duas, a 1 e depois a 2, né? Bom, coloquei mais um link, né? Quais são as disciplinas disponíveis? É o mesmo link da planilha que eu já tinha colocado. Algumas questões interessantes, tá? O que precisa, o que não precisa, mais uma revisão, né, para quem quiser ler. Com relação a vocês cursarem disciplinas similares em outros cursos e depois pedir a convalidação para a coordenação, isso é uma opção, só tem um detalhe. Vocês só podem solicitar a convalidação de disciplina que não tem na matriz. Então, se é uma disciplina que já está na matriz de Sistel, você não vai conseguir pedir convalidação por outra disciplina, porque senão contam 2 vezes, entende? Então, só esse detalhe. Você pode, se tiver uma carga e um conteúdo bem parecido, você pode cursar, depois pedir a convalidação, dá certo, só que se já tiver na matriz de Sistel aquela disciplina, a convalidação não pode ser executada, tá? Mais um comentário sobre a trilha de eletrônica para a comunicação, que eu já tinha falado, né? O que significa, né? Uma carga matemática maior. Com relação à fase de inclusão, né? Como é que vocês fariam? Então, isso eu já falei nos slides, só fica o texto para quem quiser consultar depois. Sobre aquele problema de aparecer apenas 90 horas, você tem que cumprir todos os requisitos para aparecer às 750, para vocês não se preocuparem. Com relação ao site de Sistel, vale adicionar também um grupo de WhatsApp, que nós sempre nos comunicamos, né? A maior parte dos informes, eu sempre informo no grupo de WhatsApp. Como é algo muito crucial, daí eu acabo mandando por e-mail também. Mas informes, por exemplo, de vagas de emprego, de vaga de estágio, algumas coisas importantes, eu acabo colocando no grupo de WhatsApp. Fortemente aconselho que todos estejam lá, porque senão acaba perdendo alguma informação relevante para vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Eu espero que nós tenhamos um ótimo semestre letivo. Essas mudanças que nós tivemos no curso, embora nós ainda estamos nos adaptando com relação às disciplinas EAD e com relação a alguma coisa das extensionistas, ela já proporcionou, então, uma melhoria de mais de 4 vezes, né, no nosso número de formandos, né? Os alunos já se interessaram mais pelo curso. Então, acho que nós estamos encaminhando aos poucos para o caminho correto, né? Para a valorização do curso dos nossos alunos, né? E muitos dos nossos alunos, eles querem terminar o curso, ou porque eles estão indo trabalhar em outro estado, ou porque eles estão indo trabalhar em outro país, ou porque eles estão, enfim, com ótimas ofertas de emprego. Então, acho que essa mudança de deixando o curso mais dinâmico e um pouco mais com mais optativas, de maneira que o aluno consiga escolher o seu caminho, aos pouquinhos eu acho que já está dando bons resultados. Eu acho que para vocês está sendo bem vantajoso e espero que a gente continue conseguindo trilhar esse caminho de maneira satisfatória. Tá? Vou pausar, então, esse vídeo agora, e se alguém tiver alguma dúvida, me manda para a gente ou pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? E daí
em seguida, então, para os nossos alunos que estão aqui, nós vamos começar as perguntas, né? Boa noite, e é isso aí. Deixa eu só orar aqui, pessoal.